E a gente vai olhando os nossos companheiros e muitas vezes falta entre nós não o apelo retórico a um compromisso socialista de solidariedade, mas aí o exercício fático da solidariedade. Nós ganhamos as eleições em 2002, assumimos em 2003. Se nós começarmos a olhar as fotos que compuseram o nosso governo de lá até aqui, quantos de nós fomos atingidos na alça de mira da oposição conservadora no Brasil? E quantas vezes nós sucumbimos ao rádio, à televisão, ao noticiário, e muitas vezes nós falamos: afasta de mim as pessoas que eram companheiras nossas e que estavam sendo atingidas na crise. Faltou na nossa fala aqui, meus companheiros, esta questão da solidariedade entre nós. Não é uma solidariedade social, é uma solidariedade entre nós. Para saber que o que aconteceu com determinados companheiros pode acontecer para aqueles que ainda não foram atingidos, entre nós. E se nós quisermos ser um campo, uma corrente, que continue a fazer a modificação dentro do PT, nós temos que ir resgatando entre nós a solidariedade. Isto não significa passar a mão na cabeça nos erros que foram cometidos, mas também não significa, se nós entendermos que os erros foram coletivos, deixar que indivíduos, companheiros, pessoas individualmente paguem. Nós não podemos nos acovardar entre isto. Tanto os nossos companheiros que erraram, sabem que erraram, amargam um desterro, quer dentro do PT, quer na sociedade. Mas aquilo que o Dulce falou, os erros que foram coletivos, não é justo que pessoas recaiam sobre um ou outro e tal. Então, eu estou falando isso porque eu queria, sinceramente, se nós vamos reformar o PT, se nós vamos reformar a nossa corrente, o nosso campo, para nos preparar para os desafios de 2010, sem o Lula na candidatura, para sustentar o nosso governo no dia e na noite, tá certo? Nós não podemos esquecer o companheirismo, a fraternidade e a solidariedade. Eu queria pedir, em nome desse pequeno discurso, que o companheiro Genuíno, que foi nosso presidente, e é um desses atingidos, e que se eu pudesse aqui, Marco Aurélio, dar um depoimento das vezes em que eu fui à casa dele, que é meu amigo, eu fui advogado dele. Eu vi o Genuíno com poucos quilos. O Lenin, está em desuso o Lenin entre nós, mas o Lenin dizia que você conhece uma pessoa na prisão, no exílio e na tortura. Eu conheci o Genuíno na prisão e na tortura. E não quero, e não aceito, e não gosto de vê-lo no exílio no PT. Então eu queria chamar o companheiro Genuíno que viesse encerrar esta fala. Genuíno, vem aqui.